Que os fundos imobiliários são uma excelente forma de você ganhar dividendo, você já sabe, e em 2024 não vai ser diferente. Os fundos tiveram performance excelente em 2023, voltaram perto das suas máximas históricas, e para 2024 a gente vai escolher aqui 3 fundos, na verdade não eu, mas o Juan, da Invest. Juan, prazer estar aqui com você de novo. Obrigado de novo. Eu espero que o Juan traga de novo vários fundos imobiliários bem bacanas para a gente aqui. Sempre que eu venho aqui, o Juan traz novidades, traz coisa bacana. E eu, mais uma vez, vim aqui para que o Juan escolha 3 fundos imobiliários para vocês comprarem ainda agora, em 2023, e aproveitarem crescimento, dividendos e todos os benefícios que os fundos imobiliários podem proporcionar. Lembrando, se você gostar, lá no final você curte o vídeo, você segue o canal do Seu Mordomo Financeiro, porque aqui a gente traz conteúdo de qualidade todo dia para você. E também escreve se você investe nesses fundos imobiliários que o Juan vai falar, e também entra lá na comunidade Seu Mordomo Financeiro para não perder nada que a gente fala, porque lá a gente ajuda você a investir melhor todo dia. Juan, prazer de novo. Obrigado pelo convite. Fala para a gente que fundo imobiliário que você trouxe e quais são os critérios que você usou para poder escolher esses fundos imobiliários. Escolher 3 nunca é fácil, né? Hoje nossa carteira tem 10, 11 ativos, então sempre quando você me pede para escolher 3, eu tento trazer aqueles que são complementares, né? Então a ideia aqui é, para quem não vai também formar um portfólio com os 11, quer escolher só 3 ali para terminar de compor a carteira, a ideia é por isso que eu escolhi esses 3, tá? Então, para começar sempre, né, que é um clássico, os fundos de logística, que vieram muito bem dentro da pandemia, sim, performaram bem, muitos fundos se reformularam, e o TRBL foi um desses, tá? Então, para quem já conhecia, ele é o antigo SDIL11. Hoje, o fundo tem 5 ativos, com 16 inquilinos diferentes, são 2 ativos em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. Então, esse fundo ele fez uma captação recentemente, ele emitiu um CRI, né, para fazer uma alavancagem, e aí comprou um ativo em Minas Gerais, na região de Contagem, que hoje é a principal área, a principal localização que os fundos de logística querem estar. Ele atende ali basicamente toda a área de Minas Gerais, exceto o BH. Então, é um ativo super estratégico para o fundo. E havia essa preocupação durante todo esse ano sobre a alavancagem, como eles iriam fazer o pagamento desse fundo, dessa alavancagem. E acabou que o restante do ano foi excelente para eles. Então, tem muito potencial agora para performar muito bem durante o ano de 2024, de fato, colocando o dinheiro no bolso e trazendo rentabilidade para o cotista. Mas eu trouxe esse fundo especificamente aqui porque ele fez uma venda muito interessante agora, nos últimos meses desse trimestre. Eles venderam um ativo que eles tinham no Rio de Janeiro. Não era um ativo ruim, estava bem locado, só que eles fizeram uma venda muito boa. Esse foi o primeiro ativo que eles tinham no fundo, então o ganho de capital foi muito grande, e a forma que eles vão receber o pagamento por esse fundo também é muito interessante, tá? Então eles vão receber pagamentos semestrais e a correção é CDI mais 2%. Legal. Então só de correção da venda desse imóvel vai dar mais ou menos uns 40 milhões. Então, para o cotista, ao longo dos próximos 3 ou 4 semestres, vai ter um resultado acumulado muito interessante para quem quer receber aluguéis maiores. Ele nunca foi um excepcional pagador de aluguel, mas agora, além da questão da valorização da cota, que é um pouco mais incerta, a gente vai ter também essa questão do yield, que vai melhorar, deve girar, isso não é uma certeza ainda, mas deve girar próximo de 10%, 11% ao ano de yield, um fundo hoje que está rodando em 8,8%, isso com certeza vai gerar resultados ali na cota, né? Então, por isso que eu trouxe ali um fundo que 2024 com certeza vai fazer parte da nossa carteira também. Ou seja, a gente está falando do fundo que hoje está pagando um pouco menos de dividendo, mas por causa de uma dinâmica de venda, de ganho de capital, vai ter mais caixa para distribuir, ou seja, mais dividendo, mesmo que seja esporádico, mas faz parte do negócio do fundo também. Comprar e vender, além de alugar, faz parte de todo o negócio. Fazer boas vendas e boas compras faz parte da estratégia do fundo, de todos os fundos. Então, quando a gente consegue monitorar essas boas vendas, principalmente com essa condição de pagamento muito boa para o cotista, porque se ele recebe todo o montante agora no começo do ano, ou se ele recebesse tudo agora em outubro, ele teria que distribuir tudo agora também, né? Exatamente. Então ele teria um resultado muito bom durante 3, 4 meses, depois ele voltaria
ao resultado anterior dele. Agora não, como ele vai ter pelo menos um ano ali recebendo recebendo a parcela desse ativo, então, em tese, a gente vai ter pelo menos mais um ano de bons aluguéis no fundo. É normal que os fundos muitos vendam e tenham um ganho de capital, vai ter uma amortização, entregando alguma coisa a mais num período, aí fica com um dividend yield meio distorcido, aí você vê aqueles dividend yield que passa de 15% para 8%. É o maior dividend yield. Exatamente, porque aí vai ver, está totalmente distorcido aquele dividendo naquele período. Então é importante entender que é uma coisa esporádica, mas que vai ser distribuída ao longo do tempo, então dá uma amenizada aí num balanceamento ou desbalanceamento. Mais saudável para o cotista, né? Acho que o cotista certeza. Fica mais contente com isso. Então, falando de distribuição, a gente tem o próximo ativo, que é o RBRY11, legal. Um ativo excelente também, de uma gestora bem robusta, muito conhecido no mercado de crédito. Uma das características que eu estou citando ele aqui para 2024 é que ele tem esse balanceamento no portfólio dele, que 53% dos ativos é atrelado ao CDI e 47% é atrelado à inflação. Então, para esse ano agora, que a gente vai estar num ciclo de corte de juros e com a inflação ainda desancorada e em certos aspectos, isso vai ser muito bom para aquele cotista que quer comprar, não quer ficar se preocupando em fazer trade de cota. Legal. Começou a cair a inflação, então vou ter que vender esse fundo. Eu acho ele muito equilibrado. Com certeza é um fundo que dá para você ter uma participação maior dentro da sua carteira. É um fundo de papel. É um fundo de papel. A própria gestora, o forte desse fundo é que a própria gestora faz a emissão, participa da emissão dos papéis que ela tem dentro do fundo. Então, isso traz um ganho ali, principalmente nas taxas, diminuições de custos, que favorece muito o cotista. Então, a ideia falando desse fundo aqui, justamente porque além de ser um bom fundo, que já vem participando da nossa carteira há mais de um ano, ele ainda tem esse diferencial para esse ano, que o indexador dos ativos dele vai se beneficiar muito esse ano. Bacana, bacana. Então, é um fundo para quem quer diversificar e proteger a carteira, já que se a Selic cair de fato como está previsto, hoje você vai estar protegido pela inflação. Se a Selic não cair tanto quanto a gente às vezes imagina que vai cair, ele está, de qualquer forma, com a Selic boa ali, mais ou menos perto do 6,5. Tem fundos hoje que são focados em ativos CDI, né, que tem uma participação muito grande de ativos corrigidos a CDI, e agora, durante esse próximo ano, todos terão uma rentabilidade em tese menor, né? Então, aqueles que têm inflação também podem ter menor. Então, para você equilibrar, não ficar tendo que acertar qual vai ser melhor, você compra um fundo que é mais equilibrado, tende a deixar o cliente mais tranquilo. Se fosse só inflação e pré-fixado, por exemplo, o fundo seria muito volátil. Exato. A gente tem fundos bons hoje que são também, assim, mas eles têm essa característica. Então, eventualmente, se a inflação, a gente vê que ela está se ancorando, está estruturalmente mais baixa, esses fundos eles vão apanhar no mercado secundário. Então, o cara que comprou ali só pela negociação da cota, ele vai acabar sofrendo um pouco mais. Exatamente, porque tem que sempre lembrar, o fundo imobiliário ele tende a valorizar e também tende a pagar dividendos, se a gente escolher bons fundos. Os fundos de papel, eles tendem normalmente a pagar mais dividendos, valoriza menos do que os fundos de tijolo, afinal de contas, o fundo de tijolo é tijolo, e tijolo teoricamente valoriza. O fundo de papel depende muito da dinâmica. Se ele está distribuindo tudo, ele não tem como valorizar, mas se ele está guardando um pouquinho para poder valorizar, a gente vai acabar tendo os melhores dos dois. Tem muita diferença, né? Um fundo de logística, um fundo de laje, ele vai ter ali um yield de 8% a 10%. Esse fundo hoje está pagando 12%, 13% ao ano. Exatamente. Então, de fato, e até pagava mais quando a Selic estava mais alta. Com certeza. E com a inflação estava mais alta também. Quando a gente pegou aqueles picos de inflação de 1 e pouco por mês, aí tinha fundo pagando 1,20, 1,30 no mês. Assim. Então nesse momento ele ainda deve estar com uma boa valorização, porque a marcação a mercado faz com que os CDIs, os CRI de inflação estão bem hoje, porque você comprou um negócio que estava pagando mais e hoje eles estão bem mais baratos. Então teve uma valorização desse IPCA e ainda está pagando um bom CDI. Para o ano que vem, a gente vai ficar de olho para ver se ele continua pagando bom CDI, porque a gente ainda acredita que a CDI vai ficar pelo menos perto dos 10%, 9%, porque é muito alto ainda. E a inflação também, se ela continuar uma inflação perto de 3%, 4% que a gente espera, mas ele continuar com essa inflação mais 8%, inflação mais 9%, que a gente sabe que tem muito título ali dentro, principalmente CRI, pagando esse valor muito alto,
a gente consegue ter uma remuneração ali de pelo menos 10%, 12%, 11%, 12%. É interessante você comentar isso, que esse fundo ele fez uma captação recentemente, no final de setembro, outubro ali, captou 400 milhões. Para o fundo isso é um valor importante e num momento de mercado muito bom. Então ele comprou com um mercado de crédito muito estressado. Então ele teve a oportunidade de carteirar bons ativos. Que eventualmente, como eles têm essa base que eles conseguem girar bastante ativos de crédito privado, eles podem realizar e isso virar resultado, mesmo com o CDI ali perto de 9, 9,5, eles consigam ainda entregar bons resultados. Vamos fazer um trade bacana, porque agora está muito mais baixo, você não consegue mais aqueles bons ativos. Bacana, e qual o terceiro? E o último é o RCRB11, um fundo de lajes corporativas, foi uma das nossas estrelas foi as melhores apostas que a gente fez em 2023 e vai continuar no portfólio em 2024 com certeza. A gente começou a comprar esse ativo lá atrás, na pandemia, quando a gente percebeu que era um fundo com poucos ativos, mas ativos de alta qualidade. Então a gente começou a dar preferência a esses fundos menores e que estavam muito descontados. Esse era um fundo que estava muito descontado lá. Então quem olhar agora o gráfico pode achar que está muito caro, mas na verdade esse fundo ele vem mudando estruturalmente. Tá? Então ele está, além de ter um ganho de cota muito relevante durante esse ano, ele tem o potencial de ser um bom pagador de dividendos no próximo ano, então por isso que ele vai continuar ainda na nossa carteira. Hoje ele tem 9 ativos, com 35 inquilinos, mas eu falo 35, mas esse número com certeza está desatualizado. Só esse ano eles fecharam 16 locações, um edifício que eles têm ali na Paulista, que eles fizeram um retrofit, fizeram uma reforma no edifício, e começaram a alugar os andares ali com uma celeridade que impressionou. Então, a gente estava esperando que o fundo baixasse para uma vacância de 8%, isso no ano que vem. Ele já está com 8,8% agora, e esse número está desatualizado, provavelmente ele vai fechar o ano abaixo de 7,5% de vacância, e isso, nesse momento, ele não se reflete ainda nos aluguéis, porque quando você faz um aluguel, quando você faz um contrato de aluguel, geralmente tem um período de carência ali de 3 meses, 6 meses, dependendo da negociação, mas com certeza isso vai se refletir no resultado do fundo ao longo do próximo ano. Então, por isso que a gente fala que ele mudou estruturalmente. Ele era um fundo que tinha poucos ativos de alta qualidade, fez esse retrofit nesse prédio da Paulista, que foi o maior negócio que eles fizeram no ano, e começaram a alocar ele muito rápido, com boas locações. Então, ele tem o potencial, hoje ele está pagando um yield muito baixo, de 6,6% ao ano, mas como a gente já fez esse trade de cota, de ganho de capital, já passou esse momento, mas agora a gente vai ter um trade de bons resultados mensais. Então, sim, aquele investidor que olhava para esse fundo só como um ganho de cota, agora ele vai olhar também como um bom pagador de dividendos. É importante em fundo imobiliário de tijolo, e essa dicotomia que você fica, tipo fundo de tijolo ou fundo de papel. As pessoas queriam comprar muito fundo de papel quando a taxa de juros estava muito alta e a CDI estava muito alto, e aí você encheia o carrinho de fundo de papel. Aí os fundos de tijolo estavam todos baratinhos, como esse daí o RCB estava barato. Nessa hora eu fiquei feliz. Agora que a galera começa a ver que a taxa de juros está caindo, então o cara quer migrar para os fundos de tijolo, só que aí eles já deram uma encarecida. Então o yield on cost de quem comprou lá atrás barato é muito maior do que quem está comprando hoje. Porém, ele vai deixar de ser um fundo, como você falou, que vai crescer para poder ser um fundo que, por diminuir a vacância, e a vacância acontece muitas vezes porque eles estão emitindo novas cotas, comprando novos ativos, e até maturar isso, comprar, começar fazer uma reforma, que eles estavam com o prédio inteiro fechado. Então. Isso demora, mas depois que é feito, isso tende a trazer um benefício. Por isso que é, às vezes, complicado o fundo que fica fazendo muita emissão o tempo todo, porque toda hora você tem que esperar o negócio maturar, então tomar muito cuidado. Parece que nunca chega a sua vez de colocar dinheiro no bolso, né? Mas quando é que esse cara vai ficar toda hora fazendo sempre na promessa do fundo. Então, o fundo imobiliário é muito importante você entender momento de taxa de juros talvez já tenha passado, e aí é importante você pegar bons fundos a bons preços. Quem pegou esse fundo lá atrás pegou a preço excelente, que é o caso da Invest, que botou na carteira esse fundo já tem bastante tempo, pessoa que acompanhou essa evolução, está ganhando muito dinheiro, inclusive o Juan pode até falar da performance da carteira da Invest nesse ano, como é que ela está indo. Esses 3 fundos fazem parte,
e tem outros fundos, mais 7, 8 que fazem parte também, então eu queria que você falasse no final aí como é que está indo e qual é esse critério que você usa como um todo para escolher esses 3 ativos e para escolher os fundos da Invest na forma geral. Essa carteira está indo muito bem esse ano, nosso alfa em relação ao IFIX, então a diferença que a gente está dando de resultado em relação ao IFIX hoje está perto de 4,5%, 5% ao ano. Se tudo der certo, a gente fecha com alfa. O IFIX está dando 11% até agora, então vocês estão perto de 15%. Estamos perto de 15%, 16%, então se tudo der certo, a gente fecha o ano agora com um alfa de 5%. Nossa carteira está dando, como você falou, perto de 15%. Eu estou falando perto porque o ano não fechou ainda, não quero cantar vitória, mas até o momento a gente está indo muito bem. A seleção de ativos é sempre muito criteriosa, a gente não faz uma rotação muito grande, isso nos permite conhecer muito bem os ativos que a gente tem. Sim. Então a gente tem uma boa relação hoje com todas as gestoras que a gente tem em fundo, por isso que a gente conhece esses detalhes de, eu estava reformando o prédio da Paulista. Aí você conversou com o gestor. Não, eu passava de bicicleta lá, vamos ver como é que está esse prédio aqui, se está reformando, como que está a celeridade da obra, se isso vai vacar logo ou não. Então, a gente tem esse cuidado, esse carinho de olhar o fundo e entender exatamente como está a estrutura dele. Saiu uma alocação de um outro fundo que faz parte da nossa carteira. Bom, mas quem é o inquilino? Por quanto tempo que é o contrato? Quanto que locou o metro quadrado? Será que essa região está condizente a esse preço de metro quadrado? Então, esse é um trabalho que a gente faz aqui de diligência, que às vezes o investidor, pessoa física, sozinho não consegue fazer, e é um pouco do meu trabalho aqui fazer esse acompanhamento, entender, ligar na gestora, ir lá visitar o prédio. Então, eu acho que grande parte do bom resultado que a gente teve esse ano deriva desses fatores de cuidado, de boa diligência. Bacana. Juan, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que vocês aproveitem aí os fundos imobiliários que o Juan fez questão de passar para a gente aqui. Tem outros fundos imobiliários para quem quer uma carteira mais diversificada, mas aí faz parte aqui do trabalho da gente aqui da Invest, do Juan, principalmente, que faz a carteira da Invest de fundo imobiliário, e será um prazer, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Juan, o trabalho da Invest, fazer com que você invista melhor, não só em fundo imobiliário, mas também em ações, é um multifamily office. Multifamily office trata do seu patrimônio de uma forma geral, e esse é um dos trabalhos que tem aqui. Um vê ações, como eu, o João vê mais fundo imobiliário, tem uma pessoa que vê mais fundos, outro vê mais renda fixa, e aí você consegue investir melhor, diversificando mais, ganhando muito mais, protegendo o seu patrimônio. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilha, se você acredita que tem alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo. Juan, muito obrigado. E até o próximo. Até o próximo, pessoal.